Olá, vamos falar sobre contagem recíproca de tempo de contribuição. O que seria isso, né? Olha, contagem recíproca, princípio da reciprocidade contributiva. O artigo 201 da Constituição Federal, ele vai dispor sobre essa contagem recíproca nos parágrafos 9º e 9º-A. Veja, para fins de aposentadoria, olha o termo que a Constituição utiliza, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios, e destes entre si, dos regimes próprios, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Então, há a possibilidade de você ter tempo de contribuição no regime geral e levar essa contagem para o regime próprio de previdência social. Ou então, do regime próprio para o regime geral. Ou então, até entre regimes próprios de previdência. Você é um servidor do Estado do Mato Grosso. E aí, vai passar para o servidor da União. Olha, esse tempo de contribuição no Estado, você poderá levá-lo, né? Poderá levá-lo para computar no regime próprio de previdência do servidor federal. Agora, foi incluído o parágrafo 9º-A no artigo 201. Veja, o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que trata os artigos 42, 142 e 143, e o tempo de contribuição ao regime geral ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuições referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Então, está explícito na Constituição que o período, né, de tempo de serviço militar poderá ser computado para o regime geral, ou do regime geral para o militar, no caso de uma inatividade, ou militar para regime próprio, e regime próprio para a atividade militar. Por isso se fala em contagem recíproca de tempo de contribuição. Veja, a Lei 8.213, ela traz que, para efeito de benefícios, então a Constituição fala para efeito de aposentadorias, já a lei fala para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência se compensarão financeiramente. A Lei 8.213 ainda utiliza os termos da redação anterior do parágrafo 9º do artigo 201. Então, você pode ainda encontrar questões dizendo o que trata a lei. Mas o decreto 3.048 vem trazer esse tema, regulamentá-lo, e já com atualização. Veja, o artigo 125 do decreto 3.048. Para efeito de contagem recíproca, então o que ele já está? Já está partindo do pressuposto, né? Que já consta na Constituição, que já consta na lei. Então, para efeito de contagem recíproca, em que
os diferentes sistemas, aqui está repetido, né? Em que os diferentes sistemas de previdência social ou proteção social se compensarão financeiramente, fica assegurado: 1. O cômputo do tempo de contribuição na administração pública e de serviço militar, exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e artigo 143 da Constituição, para fins de concessão de benefícios previstos onde? No regime geral, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional. Como se trata do regulamento do regime geral, fala-se que em contagem recíproca da atividade do tempo de serviço militar ou do tempo de regime próprio para o regime geral. Fica assegurado: 2. Para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, então a chamada CTC, pelo INSS, para utilização no serviço público ou para inativação militar, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto nos parágrafos 4º e 4º-A deste artigo, no artigo 123, no parágrafo 13 do artigo 216 e nos parágrafos 8º e 8º-A do artigo 239. Nós vamos falar sobre eles, né? Na verdade, o INSS vai emitir uma certidão de tempo de contribuição para que aquele tempo do regime seja computado para a inatividade militar ou para regime próprio, mas observando determinados critérios. Também fica assegurado, olha o artigo 123 que mandou observar, para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência novembro de 91, somente será reconhecido por meio da indenização de que trata o parágrafo 13 do artigo 216, observado o disposto nos parágrafos 8º e 8º-A do 239. Por quê? Se o trabalhador rural for computar o seu tempo de trabalho rural até a competência, anterior à competência de novembro de 91, no próprio regime geral, ele não tem que indenizar as contribuições. Mas se ele for querer contar aquele tempo para computar no regime próprio ou para inatividade militar, ele tem que indenizar esse período. É o que o artigo 123 diz. Mas os parágrafos 4º e 4º-A são importantes, dada a reforma. Para efeito de contagem recíproca, o período em que os segurados, contribuinte individual e facultativo, tiverem contribuído na forma prevista no artigo 199-A, só será computado se forem complementadas as contribuições na forma prevista do parágrafo 2º do referido artigo. Ou seja, se o contribuinte individual recolheu na forma simplificada 11 ou 5% sobre um salário mínimo, ou o segurado facultativo também fez a opção pela inclusão previdenciária, que é a contribuição do individual sobre um salário mínimo com alíquota menor, 11%. A contribuição do microempreendedor individual, 5% sobre um salário mínimo. Ou a contribuição do segurado facultativo, 11% sobre um salário mínimo. Ou o facultativo que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, sem renda própria, pertencente à família de baixa renda, poderá então contribuir com 5% sobre um salário mínimo.
Então, nesses casos, se for computar esse tempo para contagem recíproca, eles têm que fazer a chamada complementação. O que é a complementação? É complementar a contribuição com a alíquota, então a diferença entre a alíquota de 20 e a praticada sobre um salário mínimo, tá? Mas a gente vai falar isso muito em contribuição do segurado. Mas o parágrafo 4A, que é novidade pós-reforma, para efeito de contagem recíproca, a partir de 14 de novembro de 2019, então, pós a emenda constitucional 103, somente serão consideradas as competências cujos salários de contribuição tenham valor igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para o regime geral, observado o disposto no artigo 19e. Quer dizer o quê? Que para contar aquele tempo na certidão de tempo de contribuição, a ser computado lá no regime próprio ou para a inatividade militar, só vão ser computadas aquelas competências que tiverem salário de contribuição, base de cálculo, igual ou superior a um salário mínimo, ao limite mínimo mensal. Possibilitando, se não tiver, que o segurado faça os ajustes necessários para que tenha. Mas contribuição com valor abaixo de salário mínimo, não serão computadas essas contribuições para fins de contagem recíproca, certo? Já o artigo 216, parágrafo 13, fala da chamada indenização. Indenização daquele período, né? No caso de indenização relativa ao exercício de atividade remunerada para fins de contagem recíproca, correspondente a período de filiação obrigatório ou não, na forma do inciso 4 do artigo 127, a base de incidência será a remuneração da data do requerimento sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, observados os limites máximo e mínimo do salário de contribuição. Imagine o seguinte, que eu tenha exercido a advocacia no período de 90 a 95. Imaginando que esse período eu não tenho atividade, né, em cargo público. Bem, só que eu, como contribuinte individual, não me inscrevi e nem contribuí. Mas agora eu gostaria que esse período fosse reconhecido pela Previdência e computado o tempo de contribuição para o regime próprio, para fins de aposentadoria. O que eu devo fazer? Olha, a título de contribuição, eu tenho que indenizar esse período contributivo. Aí a base de cálculo sobre a qual vai incidir a contribuição, o cálculo da indenização, vai ser o quê? A remuneração que eu tenho no regime próprio, observado o limite máximo, teto máximo do salário de contribuição. Então, eu já sei que eu deveria indenizar 20% sobre o teto máximo do regime geral, já que, né, a minha remuneração no regime próprio supera o teto do salário de contribuição. Então, vai no teto. Ah, mas se a minha remuneração fosse R$5.000, então seria uma indenização calculada com base na minha remuneração no regime próprio, baseada nos R$5.000. Vamos seguindo. E, finalmente, o artigo 239 vai falar sobre essa indenização, que vai ter a incidência de juros, né, moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Só que a incidência de juros e de multa será estabelecida somente para fatos geradores ocorridos a partir de 14
de outubro de 96. Não terá, né, essa aplicação para fatos anteriores. Como eu coloquei fato aqui de 90 a 95, não vão ser aplicados juros e multa de mora, tá bom? Bem, voltando ao artigo 125, nós temos que, sabendo que há possibilidade da contagem recíproca, o parágrafo 1º diz: é vedada a conversão de tempo de contribuição exercido em atividade sujeita a condições especiais, nos termos do disposto no artigo 66. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para você, porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LA Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.